Graça e paz a todos. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais um estudo da Palavra de Deus do meio-dia, que acontece de segunda a sexta, com a graça de Deus, sempre ao meio-dia. Então hoje, 11/1, nós vamos começar, como é de costume, com a nossa amiga Juliane, certo? A Juliane, ela vai louvar o Senhor e nós vamos louvar juntamente com ela para a glória de Deus nosso Pai. Fogo ardeu e o anjo falou: onde está o amor? Agora se foi e a chuva molhou as palavras que ainda antes o amor me mostrou. Não quer tarde demais, não quer tarde demais, não quer tarde demais pra descobrir o amor que vai além dos meus versos, que parece dizer: é o Senhor quem pergunta onde está você. Você que diz que me adora, mas não me estende a mão. O amor é o que nos faz um. O amor é o que nos faz um. O amor se revela a mim como uma bandeira, verdade e graça, um mandamento, e a nossa canção. Então nós vamos agora meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Nós estamos falando sobre o texto de Mateus 7, 13 e 14, onde nós vamos ler primeiro, depois nós falamos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos e exaltamos o Teu nome, te damos toda a honra e toda a glória. Pedimos, ó Deus, que nos ajude no meditar no nosso coração, nas palavras que saem da nossa boca, que sejam carregadas, ó Deus, de amor, de graça, de unção, de inspiração, Pai. Dá-nos da Tua graça nesta tarde e abençoa todos aqueles, ó Deus, que estão chegando, em nome e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Espírito Santo, nas Tuas mãos estou, em nome de Cristo. Então nós vimos que nesse texto nós temos duas portas, dois caminhos, e nós já falamos de duas portas, a estreita e a larga. Nós já falamos dos dois caminhos e hoje nós vamos concluir, se Deus assim nos permitir, com as duas multidões e os dois destinos. Jesus diz: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontram. Ele diz: porque entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então hoje nós vamos começar a estudar sobre essas multidões. Certo?
Jesus insiste que nós devemos entrar pela porta estreita. E isso implica que nenhuma das duas multidões é ignorante do que está em jogo. Cada um recebeu a oportunidade de escolha e deliberadamente entrou pelo caminho que queria. Então agora eu vou ler algo que o Dr. Lloyd Jones, que é um dos homens que escreveu um livro mais espesso sobre o Sermão do Monte, ele diz: por certo, faz parte da experiência de todos nós dizer que um dos maiores perigos que nos ameaçam é o perigo de ouvirmos a verdade ou de ler a seu respeito e então balançar a cabeça em sinal de assentimento, mas nunca tomar providência alguma a respeito. Não estamos procurando entrar pela porta estreita. E aí ele continua, ele diz, em mais uma citação mais adiante, ele diz: o indivíduo que não medita sobre seu destino final é um insensato. O indivíduo que faz da viagem da vida terrena uma finalidade em si mesma não é lógico, mas é incoerente. Lloyd Jones. Então hoje Jesus diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, é espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos que entram por ele. Porque estreita é a porta e apertado o caminho, e poucos há que o encontrem. Então, nós vamos ver hoje que existem essas duas multidões. A multidão que opta pelo caminho fácil e a multidão que opta pelo caminho difícil. A multidão que reflete e a multidão que não reflete sobre a escolha. A multidão entre o que escolhe o caminho longo e a multidão que escolhe o caminho curto. A multidão do caminho disciplinado e a multidão do caminho indisciplinado. Então nós temos aqui duas multidões. E por que muita gente nós temos muito em contraste com poucos. Jesus diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à vida. E são muitos os que entram por ela. Então, há uma multidão que já fez a sua escolha. Ele diz: porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. O presente grego, que não é lá aquele cavalo de Troia, mas o presente, o verbo no presente, quer dizer os que estão entrando. Então Jesus diz: porque larga a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque muitos optam por entrar pela porta larga? Porque a porta larga, ela é uma porta onde não há renúncia. Porque a porta larga é a porta onde o eu
predomina, porque a porta larga, porque essa multidão que optou pela porta larga é uma multidão, corrigindo, que não está disposta a renunciar, que não está disposta a obedecer. É uma multidão ensimesmada. É uma multidão, mas é uma multidão que não está reunida. Como o caminho é espaçoso, cada um vive como lhe apraz. Cada um faz o que quer. Não há regras para esta multidão. Então as pessoas fazem escolhas de acordo com a sua natureza. Eu sempre tenho dito que essa é uma questão de livre-arbítrio. Eu sempre tenho dito que o homem, ele tem livre-arbítrio. Há uma polêmica, que nós não vamos entrar nela, entre o calvinismo e o arminianismo, se o homem tem ou não livre-arbítrio, ou livre-agência, que alguns fazem uma distinção. Mas o ser humano tem direito à escolha. Só que a escolha é determinada pela natureza que nos governa. A escolha, as escolhas que fazemos são... Boa tarde, Deus abençoe, Regina. Então hoje nós estamos falando sobre as duas multidões. Então nós já vimos sobre a porta estreita e a porta larga, o caminho espaçoso e o caminho apertado, e hoje nós vamos ver sobre a multidão que opta pela porta larga e a multidão que opta pela porta estreita. Nós começamos pela multidão da porta larga. Então por que muitos estão entrando, que é o que nós poderíamos traduzir o verbo grego no presente do indicativo ativo? A ideia linear é de estão entrando, é como o nosso gerúndio. Então Jesus diz, e muitos são os que entram por ela, e nós já vimos que a escolha, o ser humano possui livre arbítrio. Mas esse livre arbítrio, essa capacidade de escolha, é dirigida, determinada, orientada pela natureza que me governa. Eu sempre tenho ilustrado o cavalo, que se ele estiver morrendo de fome, você colocar um monte de bife bem passado, cheirando, ele vai morrer de fome com quilos e quilos de bife. Porque a natureza dele não é de comer carne. Então, carne para ele não existe. Na natureza dele, no cardápio dele, não tem carne. Assim, um cavalo. Então, agora um leão estando morrendo de fome, e você colocar capim, o leão vai morrer de fome. Aí você diz, o capim está tão fresquinho, tão verde, tão chamativo, tão convidativo, mas na natureza do leão não tem de comer capim. Na natureza do leão não tem de comer capim. É uma questão de natureza. E quando eu falo aqui, eu estou falando da regra geral.
porque tem aqueles de plantão. Nós tivemos um cachorro aqui que morreu durante a pandemia e ele viveu conosco durante 14 anos e até hoje ele faz falta. E quando ele estava doente, ele comia capim. Mas comia capim não porque ele gostasse, mas porque estava doente. Então, eu já tenho cuidado com aqueles que são os espertinhos de plantão. Então, o que acontece? É uma questão de natureza. Então, por que as pessoas escolhem a porta larga? Por que elas estão entrando pela porta larga? Primeiro, porque na porta larga há espaço para o eu. Há espaço para o egoísmo e para o individualismo. É onde cada um vive a sua vida e não tem que prestar contas a ninguém. É onde as pessoas, mesmo se casando, elas não se ligam. Não se pode dizer que se tornaram uma só carne, que têm uma só agenda, não. Elas têm vidas, elas dormem na mesma cama, comem debaixo do mesmo teto, mas cada um tem a sua vida. E um geralmente não interfere na vida do outro. Então o caminho largo as pessoas preferem porque é um caminho onde não há regras, onde não há regulamento, onde não há, entre aspas, prestação de contas, onde tudo é permitido, onde há espaço para o eu. Então nós temos uma multidão que, em primeiro lugar, escolhe a porta larga porque ela quer o individualismo, porque ela quer o egoísmo, porque ela quer se bastar, está em si mesmada. Então muita gente escolhe a porta larga por causa do individualismo. Eu quero viver só. Nós estamos num mundo onde cada pessoa quer ser uma ilha, onde nós não queremos mais ser família, onde cada um quer viver sua própria vida, onde cada um quer ter o seu próprio lugar, onde não há mais o sentar à mesa, onde cada dia as pessoas estão mais separadas das outras, quer por grades, quer por ideologias. Nós temos uma série de fatores que desagregam a sociedade. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas optam pela porta larga, porque cada um quer viver do seu jeito, à sua maneira, e que ninguém tem direito a ocupar, a entrar, a falar sobre o modo de vida daquela pessoa. Ela pensa única e exclusivamente nela, então os projetos dos outros não lhes interessam, a vida dos outros não lhes interessa, então eles só veem uma coisa, sua própria vida. Então eles veem no caminho largo espaço suficiente para transitarem sem serem incomodados. Então nós estamos vivendo numa sociedade assim que a porta é tão larga onde cada um vive na sua. E eu não ouço ninguém e ninguém me ouve, no sentido de compreender. Nós vivemos numa época do barulho e do silêncio, do contraditório. Nós vivemos esse pessoal que
escolheu a porta larga é um pessoal que vive no mundo do barulho, da poluição sonora, do grito, da música alta, do barulho das grandes cidades, das metrópoles, mas de um silêncio aterrador em relação ao que se passa com cada um de nós. Então muita gente escolhe a porta larga, porque no meio deste barulho, no meio desta enorme confusão, a pessoa está ali em silêncio, calada, ninguém sabe da sua vida, quem é, de onde veio, o que faz, por que está ali. Cada um vive na sua, cada um vive a sua vida, cada um chega na sua casa, no seu apartamento, no seu flat, fecha a porta e vai viver a sua vida. Mesmo pessoas que são casadas, existem casais que cada um mora em lugar diferente. Então as pessoas escolhem a porta larga para viverem o individualismo, para que cada um possa viver como quer, para que não tenha ninguém interferindo na vida. Porque quando você vive em sociedade, tem regras. Qualquer lugar em que você escolhe viver em sociedades, desde uma tribo até a grande metrópole, tem regra. Tem um sinal vermelho que diz que você deve parar, porque agora é a hora do outro. Tem limite de velocidade, tem hora para almoçar, tem outro que vai cobrar a limpeza, a organização, mas o individualismo não. Eu não tenho sinal para parar na minha vida, na minha existência. Eu passo por cima de tudo e de todos. Eu não tenho que organizar nada, eu tenho que viver do jeito que quiser. Se a minha casa ficar de ponta para a cabeça, de pernas para o ar, ninguém pode reclamar, é a minha vida. Então eu posso ter o que eu quiser e fazer o que eu bem quiser da minha vida. Então por isso muitos entram pela porta larga. A porta larga, muitos entram em segundo lugar porque querem o caminho mais fácil, porque querem o caminho do prazer, do prazer passageiro, do prazer imediato. As pessoas não querem prazer duradouro, nem querem prazer que seja construído. Mas elas querem prazer que venha imediatamente. São hedonistas, da palavra redonê, prazer. Então é um mundo que busca prazer. Então a multidão entra pela porta larga, porque no caminho largo não há incômodo. No caminho largo há lugar para prazer. Neste caminho espaçoso as pessoas optam por entrar por esta porta larga e esse caminho espaçoso. Muitos porque vivem em busca de prazer.
até mesmo dentro do cristianismo, muita gente está dentro das chamadas igrejas, porque eles confundem prédio com a igreja, que a igreja somos nós, e eles querem prazer. E a adoração a Deus é medida, a régua é se a pessoa teve prazer ou não. Então, uma comunidade cristã, uma igreja, como chamam, ela é avaliada pela capacidade de dar prazer às pessoas. Então, as músicas são avaliadas como boas se dão prazer. A pregação é avaliada como boa se dá prazer. A oração é avaliada como boa se dá prazer. Os dons são avaliados como bons se promovem prazer. Então a pessoa vai e a expressão é eu senti. O sentir, o prazer. Então a pessoa diz, eu fui para determinada comunidade da fé, para determinada igreja, e lá eu senti, eu gostei da música, eu gostei da pregação. Veja que tem sempre eu gostei. Então o critério para se entrar pela porta larga é o prazer. É se dar prazer. É se eu posso viver na minha individualidade. Se dá prazer. Então as pessoas optam pela porta larga porque elas querem prazer. Então é uma multidão que quer prazer. Mas prazer não a longo prazo, mas prazer a curto prazo. E prazer como finalidade última. E prazer como finalidade última. Porque Deus não proíbe e não é contra nós termos prazer. Mas é um prazer que não é qualquer prazer. Que não é prazer a qualquer custo. Que não é prazer onde eu me entupa de drogas, onde eu tenha todo tipo de perversão sexual, desde que me deixa prazer. É prazer com limites. E na porta larga é prazer por prazer. O prazer é um fim em si mesmo. Então não importa de onde ele vem, não importa como ele vem, o que importa é o prazer. Então as pessoas entram na porta larga, primeiro porque elas querem ter sua individualidade, que ninguém se meta. Elas querem, elas se bastam. Elas não precisam de ninguém. Elas estão completamente independentes e emancipadas. Em segundo lugar, as pessoas escolhem, a multidão está entrando pela porta larga e caminhando pelo... Irmão Marcos, Deus abençoe. Deus abençoe Júnior. Então, as pessoas estão entrando pela porta larga porque é uma porta de multidão sem união. É uma porta de multidão sem união. É uma porta onde você tem gente para todo lado. O caminho espaçoso cabe muita gente. Mas muita gente desunida. Muita gente que cada um
está tentando devorar o outro, em que o um ameaça o emprego do outro, o casamento do outro, a esposa do outro, o sucesso do outro. Então é um salve-se quem puder. Então é uma multidão, mas uma multidão onde vale tudo. É uma multidão onde não há regras no jogo. Onde tudo é permitido para que eu me dê bem. Então eu estou numa multidão e naquela multidão eu não vejo seres humanos iguais a mim. Eu vejo competidores. Eu vejo gente que caminha e ali naquela competição, como tem muito espaço, então eu tenho que ganhar espaço. E se necessário for, eu vou puxar o tapete, eu vou passar a perna, porque muita gente escolhe a porta larga por ambição. Porque tem muita gente para ser trapaceado, tem muita gente para ser enganado, tem muita gente para ser ludibriado. E muita gente escolhe o caminho espaçoso como esconderijo. Muita gente escolhe o caminho espaçoso como esconderijo. De tanta gente, a pessoa não é percebida. Há tanta gente, Jesus, muitos entram pela porta larga. Então há tanta gente que uma mais, uma menos não faz diferença. Então tem um monte de gente se escondendo nas cidades. É mau, é perverso. É caçado, é procurado. Mas como tem tanta gente, e gente até parecida, que você olha assim, diz, é fulano, mas não é. No meio da multidão, você vê que nos filmes, geralmente, as pessoas, quando estão fugindo, elas têm uma multidão, elas entram no meio da multidão, e a multidão é o melhor lugar para se esconder. E até mesmo no meio das ditas igrejas cristãs. Muita gente está se escondendo, muita gente opta por um lugar de multidão, por um lugar onde tem muita gente para que ninguém a veja, para que ninguém sinta a sua falta, para que ela possa ir quando quiser, para que ela possa fazer e viver a vida como quiser, sem que ninguém interfira. Então ela vai quando quer, ela senta escondida, ela está no meio da multidão. Ela entra a hora que quer, ela sai a hora que quer, ela vive do jeito que quer, porque ela não tem acompanhamento. E ela já escolheu isso de caso pensado, premeditadamente, porque era isso que essa pessoa queria. Ela escolheu a porta larga porque ela não queria ser vista, porque ela queria que os olhares das pessoas fossem para outros, que ela pudesse transitar sem ser percebida. Quanta gente hoje frequenta igrejas, quanta gente hoje vive nesse mundo na multidão,
que entrou pela porta larga, quanta gente faz parte, fez a escolha da porta larga, está nessa grande multidão do caminho espaçoso para não ser visto. Está cometendo todo tipo de iniquidade, está cometendo todo tipo de pecado, mas ninguém sabe, ninguém vê, ninguém conhece, ninguém percebe. São relações superficiais. Muita gente escolhe a porta larga e o caminho espaçoso e faz parte dessa multidão porque não quer unidade. É uma multidão, mas uma multidão fracionada. Uma multidão rachada. Uma multidão onde é cada um no seu quadrado. Onde as pessoas estão se esbarrando, se acotovelando. Onde as pessoas estão fisicamente juntas. Mas, ao mesmo tempo em que no espaço, geograficamente, elas estão se batendo umas nas outras, elas estão completamente indiferentes aos outros. Elas não estão nem aí. Elas estão uma multidão, mas uma multidão que não tem união. Uma multidão que você olha e parece assim, rapaz. Aí, que coisa linda, olha quanta gente. Você olha para as cidades, para as megalópolis, né? Como São Paulo, Nova York, Londres, Pequim. Você olha, parece um formigueiro. São pessoas que transitam de lá para cá e de cá para lá. Mas são pessoas que escolheram uma porta larga, justamente porque no meio dessa porta larga, cada um preocupa-se apenas consigo. Então eu posso bater no outro, eu posso esbarrar no outro, eu só digo desculpe, tchau. Eu não vejo o outro. O outro se torna invisível. Então não há relações de unidade. Nós estamos vendo que as pessoas, os aglomerados foram separados. Que cada dia é mais difícil os tratados, as organizações de nações. Você vê que a União Soviética, de forma sangrenta, se desfez. Você vê como os países saindo da União Europeia, como é o caso da Inglaterra, ou do Reino Unido, os 4 países que formam o Reino Unido. E ninguém sabe como é que vai ficar em relação a isso. Você vê as dificuldades no Mercosul. Você vê as dificuldades na raça humana, da gente poder conviver. Então a gente é uma multidão, mas a gente não tem unidade. Essa multidão é cada um por si. Por isso as pessoas escolhem a porta larga. Então, como eu ia dizendo, nós temos livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio é determinado pela nossa natureza.
Então, se a minha natureza, se a sua natureza é uma natureza egoísta, individualista, que está disposta a ter o prazer como bem supremo a qualquer custo e a qualquer preço, se nós queremos que ninguém se meta na nossa vida, que ninguém nos veja, que ninguém nos perceba, se nós queremos viver no anonimato para que a gente possa fazer o que bem quiser, se a gente não quer regras, se a gente não quer unidade, porque unidade exige sacrifício, exige renúncia, exige pensar não somente em mim, mas no próximo. Então eu quero uma multidão, mas uma multidão que não seja. Então eu vou entrar pela porta larga. Então eu não posso ver, eu não posso achar uma porta estreita, porque assim como o capim não está na mente do leão como alimento, porque assim como a carne não passa pela mente do cavalo como alimento para a sua sobrevivência, assim a porta estreita não existe para aqueles que querem viver no egoísmo e no individualismo, para aqueles que querem continuar pecando sem serem incomodados ou percebidos, vistos e corrigidos. Assim, uma multidão entra, porque é o caminho onde há prazer, porque a minha natureza é uma natureza de ter prazer, e prazer imediato, e prazer a qualquer preço. Então, se a minha natureza é essa, eu não vou ver, eu não vou querer, eu não vou escolher uma porta que não tenha isso. Então não adianta essa porta existir, eu não vejo, não me interessa, não faz parte dos meus pensamentos, portanto eu não vou encontrá-la. Por quê? Porque ela não me diz respeito, ela não é da minha natureza. Então eu tenho... Isso se torna absurdo. Você chegar e dizer, entre pela porta estreita. Eu vou dizer o quê? O quê? Renunciar à minha liberdade? Dizer não para o meu egoísmo? Renunciar à minha camuflagem? Eu poder fazer o que eu bem quiser sem que ninguém aponte o dedo? Eu ter prazer porque no meio da multidão muitas pessoas usam, então elas vão, se a natureza dessas pessoas quer aplauso. E quando você escolhe a porta larga e o caminho espaçoso, você tem aplausos. Você pode se esconder, cometer todo tipo de pecados, mas você pode também querer aparecer, se destacar e ser aplaudido, e ser reconhecido, e ser cumprimentado. Então, quem quer aplauso, quem busca o reconhecimento dos outros, quem quer ser estrela,
não vai querer entrar pela porta estreita. Não vai querer. É como você chegar para um músico e disser: olha, moço, para um cantor famoso, e disser: olha, tem uma casinha humilde ali, com 10 pessoas, e o senhor pode cantar para estas pessoas. E tem um estádio de futebol com mais de 50 mil pessoas. Imagine para onde ele vai. Então, quem quer aplauso, quem busca fama, quem busca glória humana, nem vê, nem reconhece que existe um caminho estreito, um caminho de pouca gente. O número é importantíssimo. Então, porta larga e porta estreita depende da minha natureza. Então, se a natureza que me governa, que me domina, ela quer facilidades, ela quer fazer o que bem quer, sem que ninguém a corrija, ela quer poder fazer o que bem quer, permanecer invisível, sem que ninguém a incomode, que eu possa viver na minha independência, no meu egoísmo. Então eu vou escolher a porta larga, porque é isso que a minha natureza quer, é isso que a minha natureza gosta. Então eu tenho escolha? Tenho, mas eu não vou escolher o caminho estreito. Mas eu não vou escolher o caminho apertado, porque esse caminho apertado não faz parte da minha natureza. Então não tem a questão de esse ou aquele. Porque assim, no cardápio do cavalo não tem carne como alimento, nem do leão tem capim. Assim, no cardápio de escolhas, de portas, de uma pessoa governada pela natureza pecaminosa, não existe porta estreita. Vou dizer de novo, no cardápio de pessoas dominadas pela natureza pecaminosa, não existe porta estreita. Ela não consegue enxergar, ela não quer ver, ela não quer nem sequer saber. Por isso nós temos uma multidão. Uma multidão. E para que a gente passe para a porta estreita, para aquela multidão que optou pela porta estreita, as pessoas que escolhem, essa multidão. Por que é uma multidão que escolheu? Porque é um caminho, entre aspas, mais fácil. É um caminho que não exige disciplina. É um caminho onde eu posso andar de qualquer jeito. Onde eu posso andar na contramão. Onde eu posso passar o sinal vermelho da existência. Onde eu vivo do jeito que eu quero. Onde não há
certo e errado, onde tudo é relativo. Então é por isso que eu escolho esse caminho, porque aí ninguém me incomoda. É um caminho fácil, onde eu posso levar o que eu bem quiser, onde não há renúncia, onde o amealhar é o verbo, onde o verbo conjugado é o ajuntar, é o acumular, onde os verbos conjugados são amealhar, ajuntar, acumular, adquirir, ter. São os verbos que são conjugados por esta multidão. É uma multidão que quer uma vida, em último lugar, sem obstáculos. Muitas coisas nós teríamos que dizer. Então o caminho largo é um caminho onde eu posso, onde qualquer pessoa pode evitar os obstáculos. Onde tem um buraco e ela não tem que dar um jeito de passar por sobre o buraco. Ela não tem que construir pontes, basta ela rodear. Então, é o caminho sem obstáculos, entre aspas. É o caminho onde a pessoa vai. Então, é por isso que a multidão olha para esse caminho e diz: é isso que eu quero. Eu já fiz a minha escolha. E é só isso que eu vejo. E como eu já estou dentro, e como eu já fiz a minha escolha, então não há segunda opção. Só há uma opção. Então a nossa natureza vai determinar as nossas escolhas. E aí Jesus diz: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos que a encontram. Porque poucos encontram. E aí existe aquela história de: mas a Bíblia diz de uma grande multidão. E como é que Jesus aqui aparentemente diz que são poucos? Lá em Lucas diz: são poucos os que se salvam. Há essa pergunta. Então aqui é comparado aos perdidos. Vai haver uma grande multidão. Mas comparado nas escolhas aqueles que escolhem o caminho estreito são poucos, quando comparados ao que escolhem o caminho largo. E aí diz: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos que a encontram. Se encontram é porque procuraram. Então, enquanto no caminho, enquanto a multidão ela quer viver isolada, os poucos querem viver em unidade. Enquanto a multidão quer viver na independência, os poucos querem viver na dependência. Porque você sabe que se você mora numa ilha e tem poucos casais ali, um depende do outro. Toda cidade pequena, todo mundo se conhece. Todo mundo tem quase que o mesmo sobrenome, porque as pessoas vão se casando. Vai se tornando uma grande família pelo fato de serem poucos. Então todo mundo se conhece, todo mundo se fala, todo mundo se ajuda.
Um chega na casa do outro e diz, me dê aí café, o outro chega na casa do outro e diz, me dê um pouco de açúcar. Então, todo mundo se torna uma grande família. E a porta estreita é essa. Aqueles que optaram pela porta estreita são aqueles que não querem viver independentes. São aqueles que são dependentes de Deus. São aqueles que são dependentes do próximo. São aqueles que querem ser exortados, ajudados, encaminhados, ensinados. São aqueles que não se bastam. São aqueles que são pobres de espírito, que choram, que têm sede de justiça. Estes não querem um caminho largo. Estes não, como eles têm fome e sede de justiça, significa que eles têm uma nova natureza. Significa que eles foram regenerados. E na lista de escolha de portas do regenerado, não existe a porta larga. Ele não consegue se imaginar na porta larga. Ele não consegue se imaginar na prostituição, na bebedeira. Ele não consegue se imaginar sozinho. Ele depende de outros. Por isso que não há desigrejados. Porque na porta estreita eu preciso de comunhão. Porque tendo poucos, eu tenho que me juntar, eu tenho que me unir. Eu tenho que procurar o outro, porque senão eu fico só. Então, a minha natureza não é uma natureza de ficar só. É uma natureza de unidade. Então, na mente do regenerado não existe lugar, não existe a alternativa porta larga, caminho espaçoso, o prazer a qualquer preço, não. É alguém que escolheu a porta estreita e que fez isso conscientemente, porque só conseguia enxergar esse caminho. Porque enxergou que a porta estreita era a melhor opção. Então agora não dá para ver lá o caminho largo, não dá para olhar, não dá para voltar atrás. Eu acho tremendo um texto que tem no capítulo 11 de Hebreus, falando de Abraão e daqueles que largaram as suas cidades e saíram pelo mundo como forasteiros e estrangeiros, peregrinando. E diz, se eles se lembrassem da cidade de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora buscam uma cidade celestial, uma pátria. Isso é tremendo. Aquela multidão ali é a multidão que entrou pelo caminho estreito e que não lembram mais da sua antiga cidade, porque seus olhos estão na cidade celestial, na divina pátria, na Sião celestial. Por isso eles nem sequer passa pela sua cabeça o retorno, o voltar atrás. Eles já não lembram mais de Ur dos Caldeus.
Eles têm em mente a Nova Jerusalém, a incontáveis hostes de anjos, a assembleia dos primogênitos, dos espíritos aperfeiçoados. Eles estão procurando esse caminho, e não importa se eles têm que andar muito. São pessoas que estão unidas, são pessoas que formam a Eclesia Tuteu, o Tufeu, a Igreja de Deus, o povo de Deus, o reino de Deus. Então eles são um reino e não um indivíduo. Então eles são um grupo, mas um grupo onde um se importa com o outro, onde um carrega o outro, onde um acha o outro superior a si mesmo, onde há não mais a individualidade, mas a individualidade deu lugar à unidade. Onde há uma unidade, onde Paulo diz que um é o pé, é comparado à metáfora do corpo, outro é o olho, outro é a boca. E um não pode dizer, não tenho necessidade de ti. Onde todos precisam de todos e todos se ajuntam e todos caminham, e se um cai, os outros levantam. Então, quando não há esta unidade, é porque nós estamos na porta larga, mas na porta estreita, quem entrou pela porta estreita, esses poucos que encontraram, estes poucos que foram iluminados, e que conseguiram olhar e dizer, ali não parece, mas ali é o caminho. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, das alternativas que vocês têm, a minha parece uma porta estreita, um caminho apertado, nada convidativo. Nada convidativo a quem é dominado, regido e governado pela carne. Mas é profundamente convidativo a quem é regenerado, nascido do Espírito. É esse o caminho que a gente quer. É essa a nossa escolha. Então é um caminho onde a pessoa, ela não quer ficar invisível no meio da multidão. Onde ela quer ser parte, onde ela quer ser vista, onde ela está sujeita a ser corrigida, a corrigir, a abençoar, a ser abençoada, onde ela participa, onde ela é ativa, onde ela é produtiva, onde ela vive no benefício do outro, onde não há mais lugar para o eu, há lugar para o nós, onde os verbos conjugados não é o ter, o acumular, o ajuntar, mas é o ser, o repartir, o dar, o abençoar, o contribuir. São estes os verbos da porta estreita. E é por isso que o egoísta não vai. E é por isso que o sovino não vai. E é por isso que o avarento não entra. E esta porta estreita é uma triagem. A multidão entra lá de qualquer jeito, mas no reino de Deus não entra de qualquer jeito. Mas no reino de Deus não entra quem quer viver isolado, entra aquele que quer ser parte de um todo. No reino de Deus, que é a porta estreita,
tem um punhado de gente, mas esse punhado de gente é gente que quer viver para abençoar. É gente que não quer mais a lama do pecado. É um pouco no meio da multidão, mas é um pouco que é luz do mundo, e sal da terra. É gente que parece que fez a pior escolha, mas é gente que sabe, que arrasou, que pensou e que fez a escolha segundo a sua natureza. É gente que não tem inveja dos que estão do outro lado. É gente que sabe que esses caminhos não se cruzam mais. É gente que sabe que entrou por um caminho sem volta e que não quer voltar. E que quer graça de Deus para seguir adiante. É gente que sabe que esse caminho tem buraco, que esse caminho tem estradas esburacadas, que esse caminho tem espinhos, que esse caminho tem perseguição, mas é gente que está disposta a sofrer. Ele não quer o caminho fácil, ele quer uma chegada certa. Como dizem alguns teólogos, Deus não promete uma viagem fácil, mas uma chegada certa. Dizem que dois homens brigavam por conta de uma faixa de terra que um dizia é minha, o outro dizia não. Então, havia ali essa faixa de terra no meio de um lago. Então contrataram um marceneiro para que ele fizesse uma cerca no meio do lago, separando as duas fazendas. E aí, quando chegaram, para surpresa de ambos, o homem tinha feito uma ponte. E aí perguntaram a ele, e disseram, não é porque eu sou especialista em fazer pontes. Sabe por quê? Nós pedimos uma cerca. E o Senhor fez uma ponte. Ele disse, porque desde que eu me formei, desde que eu me conheço por gente, meu pai me ensinou, e eu só aprendi a fazer pontes. Então é só isso que eu sei fazer. Então quando vocês me chamaram aqui, vocês não falaram nada. Eu não tive tempo de dizer que eu só sei fazer ponte, é isso que eu sei fazer. Então, ao invés de fazer cerca para separar, eu fiz uma ponte para unir vocês. Então, essa turma que escolheu entrar pela porta estreita, que é o reino de Deus, e ter Jesus como rei, não é gente que não sabe mais construir cerca. É gente que não aprendeu a construir cerca. É gente que não mais tem o cercado, a cerca batista, presbiteriana, assembleiana. Não tem mais essa cerca. É gente que constrói pontes. É gente que é pacificador. Por isso que eu digo, todo o Sermão do Monte está alicerçado, fundado, edificado em cima das bem-aventuranças. É gente que constrói pontes e não cerca. E nós temos que nos perguntar que construtor eu sou, porque nós vamos já chegar na do construtor, os dois construtores. Eu sou um construtor de cerca. O outro é meu inimigo porque pertence a outro ministério. O que tem de gente dentro das igrejas que é especialista, pós-graduado, com doutorado,
pós-doutorando em construção de cerca. Não é brincadeira? E tem os seus discípulos, gente que, se você não é da minha denominação, você é meu adversário. Então você não pode ficar aqui na minha cidade. Então aqui a cerca é minha, tá aqui, ó, o domínio aqui é meu. Pessoas que pensam assim e que veem o outro como alguém rebelde e veem o outro só porque o nome da denominação dele é outro, só porque não está associado às siglas, CG, C isso, S aquilo, EDAP, PDAB, essas coisas assim, que eu não vou dizer o nome por ética, mas que tem muita gente que se jacta, se orgulha de dizer presbítero da MADPAG, não sei mais o que, bota um monte de letras, é a turma do alfabeto, e ele se acha, essa turma está na porta larga, essa turma nunca entrou pela porta estreita. Essa multidão que diz o seguinte, olha, não é da minha. Você não é? Não. O que você está fazendo aqui? Eles repartiram a terra. Tem as jurisdições onde você não pode invadir. E se você chegar lá para evangelizar, você é visto não como um irmão, não como uma bênção, não como algo mais, não como um ajudador, não como um Barnabé. Mas você é visto como o inimigo. Você é visto como alguém que construiu um templo perto do meu, coisa inaceitável. Você é alguém que pode tirar a membresia da minha igreja. E quem vai para a tua é rebelde, é do cão, é encapetado, está amaldiçoado, está disciplinado, e eu não gosto, tu não gosta, ele não gosta, nós não gostamos, vós não gostais, eles não gostam. Todo mundo é obrigado a não gostar. Denominações separam gente. Porque são gente que se especializaram em construir cercas. São gente que ainda conjugam os verbos acumular, ajuntar. Então eles querem todas as almas para eles, para a religião deles, para a denominação deles, e que a deles, o prédio deles esteja hiperlotado, mesmo que tenha um monte de bode, e que o do outro esteja vazio, para que ele possa se orgulhar de que está indo bem, de que está agradando a Deus. E tem muita gente que se jacta, que se orgulha e diz, olha o tamanho do nosso templo. Cuidado, os que disseram para Jesus assim, ó Senhor, olha que templo. Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada.
E hoje as pessoas são vistas pelo tamanho do templo e pela quantidade. Mas aqui o reino de Deus não é visto pelo tamanho do caminho, nem pela quantidade dos que entram por ele. Pelo contrário, a coisa aqui é diferente. Aqui o caminho largo, o grande, o espaçoso, o que tem muita gente, é o caminho de gente não regenerada. O que tem pouca gente, o que não parece convidativo, o que não tem ar-condicionado, o que não tem doutores, o que não tem gente sábia, filósofos, cultos, industriais, empresários, esses que têm gente do pé rachado, gente da chinela, cultos que ainda são feitos na base do lampião. Jesus diz que o caminho estreito ele é pouco convidativo. Caminho estreito, todo mundo se conhece, todo mundo se dá bem, ninguém quer saber qual é a denominação do outro. Nós estamos no mesmo caminho, vamos no mesmo rumo. Então, tu me ajuda e eu te ajudo. Nós estamos indo para o mesmo caminho. Rapaz, o caminho aqui é tão estreito que não dá para construir cerca, né? Não dá para haver um lugar para separação. Aqui não cabe nenhuma carteira de membro entre um e outro. Todas as barreiras foram acabadas lá na porta. Agora é um encostado no outro. Um não pode dizer assim, um pouquinho mais para lá. Um pouquinho mais para lá. Ainda bem que no caminho estreito, se a Covid viesse, estava ruim a situação, porque o caminho estreito está todo mundo junto. Está todo mundo num só propósito. Jesus disse, para que eles sejam um, ó Pai, como eu e o Senhor, como nós somos um, perfeitos em unidade. Então no caminho estreito não tem essa história de você é meu adversário, porque você pertence a outra denominação. No caminho estreito não existem denominações, existem homens e mulheres que foram regenerados por Deus e que caminham na direção do céu, e que um deu a mão ao outro, e que um não consegue viver sem o outro, e que um vê o outro como amigo, como ajudador, e nunca como inimigo, e que eles não estão competindo para ver quem chega primeiro, mas estão se ajudando para que todos cheguem lá, onde ninguém é invisível, mas todos são importantes, fundamentais, essenciais, onde ninguém é descartável. Essa é a multidão que não está atrás de prazer a qualquer preço. Essa é o pouco, melhor dizendo, os poucos que entram por esta porta, eles só querem prazer se for para a glória de Deus. Eles se alegram com o que Deus se alegra. Eles sentem prazer com o que alegra a Deus. O que eles sonham, o que eles almejam, é ouvir da boca de Deus a seguinte frase: este é o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. O que os alegra é fazer a vontade de Deus.
Eles querem ser felizes no casamento, felizes na vida, felizes na caminhada, mas não querem felicidade à custa da desgraça do outro. Mas abrem mão desse tipo de felicidade. Estão dispostos a renunciar qualquer tipo de prazer que traga desprazer ao outro e que não traga alegria a Deus. Estão dispostos e abrem mão de todo tipo de prazer ilícito. Estão fora. Não entram, não participam. E são pessoas que não estão buscando aplauso, o reconhecimento humano. Porque não tem multidão. Porque tem pouca gente. É gente que escolheu pela sua natureza, que pela nova natureza, pela iluminação do Espírito Santo, ele disse, rapaz, eu não mereço aplauso. Quem é o artista? Quem é o herói? Quem merece glória, aplauso? E tudo é Deus. E as pessoas que descobriram isso fazem tudo para que toda a glória, toda a honra, todo louvor seja canalizado para a glória de Deus. E são aqueles que dizem como Paulo, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei-o para a glória de Deus. São pessoas que descobriram, eu não posso receber glória. Eu sou criatura e não o Criador. São pessoas que descobrem que só Deus merece a glória. São pessoas que não querem desistir. São pessoas que traçaram uma meta, que sabem das dificuldades, que sabem que vão encontrar obstáculos, que não foram enganadas. São pessoas que sabem, como diz a mesma carta já citada antes, carta aos Hebreus, andaram, foram maltratados, andaram vestidos de peles de ovelhas, maltratados, aflitos, moraram em cavernas, isso falando dos profetas, foram perseguidos, homens dos quais o mundo não era digno. Esse texto mexe comigo. Homens dos quais o mundo não era digno. São homens e mulheres aqui que estão sendo maltratados, difamados, caluniados. São homens, mulheres que têm um desejo de fazer a vontade de Deus, mas que aqueles que pensam que estão na porta larga, estão na porta estreita, mas que na verdade estão na porta larga, se voltam contra, falam mal, denunciam, atacam, tentam desmoralizar, impedem as ovelhas de irem lá, manipulam as ovelhas, porque na porta larga todo mundo quer ser dono, na porta estreita todo mundo quer ser servo, na porta larga quem está lá usa a multidão, então a multidão serve de massa de manobra, a multidão elege, a multidão acaba, a multidão escarnece, a multidão sustenta, a multidão eleva, a multidão derruba. Então quem tem a multidão na mão tem o poder. Mas na porta estreita, como são poucos
invés de buscarem o governo, ao invés de buscarem ser senhor uns dos outros, eles querem se ajudar, eles querem carregar uns aos outros. Eles descobriram que não são mais massa de manobra, que há um acordo entre eles, que há uma caminhada, e que essa caminhada não pode ser feita por um só. Porque na hora que o abismo, que a cratera da estrada for grande, a Bíblia Sagrada diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um dormir só, como se aquentará? Mas se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. E eles descobriram esse princípio. E eles descobriram a paz. Já que nós somos poucos, a gente se ajuda. A gente ajuda o outro, a gente ora pelo outro, a gente oferece o ombro amigo ao outro. Não importa qual seja a denominação dele. Não importa se ele fala em línguas ou se ele não fala. Não importa se ele é presbiteriano, batista, anglicano, metodista, assembleano. Não importa. E o que importa é se ele entrou pela porta estreita, é se ele está a caminho do céu. Então, se ele está a caminho do céu, ele é bem-vindo. É como diz aquele cântico: não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás. Dai-me as mãos e meu irmão serás. Não importa a igreja que tu és, se por trás do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dai-me as mãos e meu irmão serás. Não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dai-me as mãos e meu irmão serás. É a turma que anda de mão dada, é a turma que não tem jurisdição, é a turma que arrebentou com as cercas, é a turma que não obedece a ditaduras, é a turma que não é mais massa de manobra, é a turma que segue não mais as ditaduras dos coronéis, é a turma que segue o general, a Jesus Cristo, Senhor. É a turma que diz: olha, se o teu coração é igual ao meu, se aos pés do Calvário tu estás, se tu segues as leis do reino, então tu és meu irmão. Se descobristes que és pobre de espírito, se por causa disso choras, se és manso, se tens fome e sede de justiça, se és misericordioso, se és limpo de coração, se és pacificador, se és perseguido por causa da justiça, então dai-me a mão e meu irmão serás. E aí Jesus Cristo diz que toda escolha tem consequências. E Jesus diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Sabe qual é o fim dos transeuntes?
daqueles que caminham pela estrada larga do individualismo, do prazer a qualquer preço e de qualquer espécie, do emporcalhamento no pecado, da falta do desregramento, da busca de reconhecimento e de aplauso para si, não para Deus. Sabe onde é que esse caminho vai dar? Do caminho do ajuntar, do amealhar, do acumular. Sabe onde é que esse caminho termina? Na perdição. Jesus diz de que adianta o homem ganhar o mundo todo se perder a sua alma. Jesus está dizendo que a minha vida e a sua, a nossa eternidade, onde nós vamos passar a eternidade, é infinitamente mais importante, mais valioso do que o mundo todo. Ele diz: o que não daria o homem em troca da sua alma? Um dia, os que andaram, os que optaram, os que escolheram a porta larga e o caminho espaçoso vão descobrir que escolheram a opção errada. Mas a porta larga, a gente só descobre que entrou por ela quando o despenhadeiro surge na frente. É preciso um despenhadeiro surgir na frente, uma espécie de vulcão, com larva de fogo lá embaixo, e que você vê que não há caminho para frente. E que você vê que do lado de trás também abriu-se outra cratera, e que o chão vem rachando. Aí é que a pessoa descobriu. É quando ela chega nesse fim é que ela descobre: não devia ter vindo por aqui. Não devia ter escolhido esse caminho. Mas aí já é tarde. É questão de tempo que ela caia na larva ardente. É questão de tempo que ela caia na perdição. Então, quando Jesus está dizendo isso, ele está nos alertando. Assim como Moisés alertou o povo para as consequências da desobediência à lei, ele disse: eis que eu ponho diante de vós a morte e a vida, a bênção e a maldição, escolhei, pois, a vida. Jesus está dizendo: entrai pela porta estreita. Porque um dia, muita gente, uma multidão, vai se arrepender do caminho que escolheu, das decisões equivocadas que tomou. E por outro lado, um povo que sofreu, que gemeu, que lutou, que teve que se unir para poder sobreviver. Jesus diz: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Então muita gente vai descobrir que aqueles a quem eles zoavam, faziam todo tipo de bullying, que rejeitaram, aqueles que até mesmo por gente não regenerada foi perseguida, aqueles que escolheram entrar pela porta estreita, que abriram mão da corrupção, do lucro desonesto, da sede de poder, e foram humildes e mansos como seu mestre.
que não procuraram agradar a liderança para crescer, para galgarem degraus na hierarquia eclesiástica, mas que abriram mão de tudo isso e que tinham um só propósito: seguir os ensinamentos do rei, seguir as leis do reino. Este povo vai encontrar diante de si a vida eterna, onde o caminho estreito se alarga, é onde a recompensa por cada dor. Um dia nós vamos chegar lá e nós vamos dizer: Pai, se eu soubesse que a recompensa era tão grande, eu teria feito mais, sofrido mais, apanhado mais. Pai, como eu me arrependo das vezes em que eu reclamei da vida, das vezes em que eu murmurei do meu sofrimento. Porque o apóstolo Paulo diz: tenho por certo que as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória que está para se revelar. Porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. E um dia, esse caminho de perseguição, esse caminho de tribulação, esse caminho de obstáculo, esse caminho de tanto espinho, esse caminho de tanta dor, esse caminho de tanta renúncia, nós vamos chegar e nós vamos dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E nós vamos correr para os pés de Deus para agradecer por toda a eternidade, porque Ele nos fez enxergar. E se você enxergou a porta estreita, não foi você mesmo, foi Deus. Foi Deus que fez com que você enxergasse, e foi o Espírito Santo quem disse: entre por aqui, vá por aqui. Foi Deus quem tocou no seu coração, foi Deus quem segurou na mão, e foi Deus quem nos ajuda, e é Deus quem vai nos ajudar a chegar lá. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Então continuemos, porque a vida eterna está bem ali. Porque cada dia nós morremos um dia. Cada dia o ser humano está mais perto do caixão. A cada noite que chega, é mais um dia. É um dia a menos na história. Mas para aquele que entrou pela porta estreita, a cada noite, é um dia a menos na espera. E tem uma música que chama-se Rastros na Areia, que conta a história de um rapaz, de um homem que estava desesperado e que saiu pela praia em busca de um penhasco para se atirar lá de cima e acabar e por fim a própria vida. E enquanto ele caminha na areia, ele vai lembrando das horas felizes
dos momentos maravilhosos, e ele percebe dois pares de rastro na areia, o dele e o de alguém mais, de alguém invisível. E ele sabe que naqueles momentos Jesus anda com ele. E aí, de repente, ele começa a lembrar dos momentos terríveis da vida, dos momentos da doença, dos momentos do desemprego, dos momentos da injustiça na igreja, dos momentos do problema no casamento, dos problemas das perdas, do problema da dor, do problema da morte dos entes queridos. E aí ele começa a sentir a dor, ele começa a sentir o desespero, e nessa hora ele olha para o chão, ele vê apenas um par de pegadas na areia, e aí ele diz: Senhor, por que o Senhor me abandonou nas horas em que eu mais precisei? E a resposta divina vem e diz: filho, estes rastros são meus. Nas suas horas de angústia, eu carregava você. Então, nesse caminho estreito, este grupo de ovelhas que caminha no meio de lobos, Jesus diz: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Esse grupo que está fazendo a vontade do rei, esse grupo que escolheu o caminho apertado, que geme e chora, esse grupo que é perseguido, zombado, esse grupo é carregado por Jesus Cristo. Esse grupo, na hora que a gente não tem mais força, na hora em que a dor vem e parece que ela é maior que nós, aí Jesus nos coloca nos braços e ele diz: nas tuas horas de angústia, eu carregava você. Nas tuas horas de angústia, nas minhas horas de angústia, Jesus nos carrega. Então, nós vimos: não entre pela porta larga. Não escolha o caminho espaçoso. Entre pela porta estreita. Abra mão. Renuncie. Porque quando a gente faz isso, a gente ganha. Jesus diz: entrai pela porta estreita. Poucos que encontram, mas ela leva a vida, a verdadeira vida. A vida que todos procuram, mas não sabem onde ela está. Essa verdadeira vida está oculta, atrás da porta estreita e no fim do caminho apertado. E lá nós encontramos a vida tão desejada, tão almejada, tão procurada, mas poucos a encontram. E se você encontrou, não volte atrás. Não lembre mais da cidade de onde você saiu, mas lembre da Nova Jerusalém, do Senhor Jesus Cristo, do Reino dos Céus. E nas nossas horas de angústia, Ele nos carrega, Ele nos conduz. Fique com Deus. Até amanhã. Quarta-feira, para a turma do CETAD. Nós vamos depender ainda do governo, mas está tudo acertado para que nós retornemos às aulas. Quarta-feira, dia 13. Se houver qualquer mudança, eu vou me inteirar ainda, estou entrando em contato com a direção da igreja. Se houver qualquer mudança, nós teremos aula, sim, só que teremos aula pelo Facebook. Mas a aula vai ter presencial ou online. Então eu queria pedir aos irmãos que são do CETAD, para avisar que vai haver aula. Certo? Só não sei se será presencial ou online.
amanhã eu posto, entre hoje e amanhã eu recebo resposta da igreja e eu posto no grupo, mas vai haver aula. Então Deus abençoe, fique com Deus, até amanhã. Então reparta, compartilhe isso aqui.